Seja bem-vindo mais uma vez ao Livecast, seu canal de podcasts voltado ao autoconhecimento, expansão de consciência, comportamento aqui no Instagram. E, gente, essa semana tem tido convidados muito bacanas, tenho participado de algumas lives também que não são aqui pelo canal, mas olha, muita expansão de consciência mesmo. E hoje vou bater um papo agora com o Júlio. O Júlio é uma pessoa assim que trouxe uma história bem bacana. Eu conheci o Júlio através da Renata, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Renata. E, poxa, foi uma pessoa super simpática na live, interagiu bastante com a gente, uma energia muito boa. Depois eu acompanhei a página dele, vi que ele coloca música, o Júlio é psicólogo, é psicanalista, caramba, ele é reikiano. Eu quero saber com ele como é que de repente todo esse movimento começou, e eu tenho certeza que você que vai estar aqui comigo vai acompanhar uma história de autoconhecimento muito maravilhosa, né? Tem sido bem comum dentro do padrão que nós temos encontrado com as pessoas que vêm aqui, a pessoa passa por uma experiência muitas vezes desafiadora entre o autoconhecimento, a pessoa realmente começa a transcender tudo aquilo e acaba aprendendo tanto que no final passa a compartilhar com os outros. Então, muitas vezes isso leva a carreira de terapeuta, de psicólogo, de practitioner, de coaching, e com certeza você... História do Júlio, até o cara é muito gente boa, tenho quase certeza que vai rolar uma música nessa live, então sejam bem-vindos com a gente, sintam-se à vontade, tá? Júlio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Alex. Beleza? Tá me ouvindo bem? Ouvindo, vendo. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado por aceitar meu convite, viu? No tempo certo, na hora certa, deu certo, né? Prazer recebê-lo aqui. Tava falando com o pessoal aqui um pouquinho antes de você chegar. Você é psicólogo, você é psicanalista, você é coach, você é reikiano, você é músico, você é escritor. Mas falando aqui só das pseudociências, das ciências comportamentais, ô Júlio, como é que de repente você conectou com esse mix de metodologias e como que é tudo isso para você hoje, meu amigo? Seja muito bem-vindo, sinta-se muito à vontade aqui no Livecast. Não temos um roteiro, não temos uma direção, temos só a única obrigação, entre aspas, de se divertir com a conversa e nos conhecermos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Então, Alex, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar aqui nesse momento, nesse horário, né? Nesse dia. São momentos ímpares, né? Que a vida ela é um desafio, né? Você programa coisas para aqui um mês, dois, mas você não tem a certeza que você vai estar lá. Verdade. Parece que isso é o feeling da vida, né? Não é uma coisa que você programa, tem uma certa certeza, mas é uma certeza baseada na dúvida. Sim, Então, essas coisas, poetizando um pouco, né? A vida em si mesma é invisível. O que nós vemos são seres que dentro do qual a vida lateja. Então, é isso. Esse momento de você contar um pouco da sua vida, da sua experiência de forma não metódica e nem catedrática e nem dogmática, mas igual você falou, livre. Mas eu sugiro, como um bom geminiano e artista que sou, de vez em quando você direcionar, porque senão eu vou descambando ladeira abaixo. Aí pode ficar à você vontade. dá uma freada, me dá um grito aí, porque, enfim, é isso. Bom, tá entrando aqui alguns alunos do colégio, onde eu fiz uma roda terapêutica hoje, eu convidei eles estão entrando, então já se Seja bem... sintam cumprimentados, né? E eles falaram, quando eu entrar, você dá um oi. Então, eu vou dar um oi no geral aí para todas as pessoas que estão aí presentes, participando dessa live. Então, de uma forma poética e filosófica, eu acredito que essas coisas que você citou aí, das minhas formações, ou buscas, elas são minha própria essência no sentido de não me prender àquilo que me deixa ignorante. Apesar de eu não ser um sábio, nem não me considero inteligente. Mas eu me considero mais persistente, eu prefiro assim. Eu, quando eu vim para a música, eu sempre gostei de música, né? Você está vendo aí no fundo aí os instrumentos. Eu gosto muito de música, eu ouço música para estudar, música para dormir, meditação, música quando eu fui estudar para a prova da faculdade. Eu achei bom, quando eu fiz uma cirurgia, o médico colocou música no centro cirúrgico, eu achei que
aliviou bastante. Apesar de que ele colocou sertanejo, eu não gosto, aliás, sertanejo, eu não gosto, mas nessa hora aliviou. Eu disse, ok. Enfim, então essas coisas... Quer falar? Não, não, não. Tô contigo. Então, essas coisas, das coisas que eu busquei, eu acho que todas elas foram procurar a minha própria insanidade, né? Eu acredito que nós somos herdeiros da loucura e de tempos em tempos a gente vai se curando e a gente vive dentro de um hospício onde os loucos se entendem. Ontem uma paciente perguntou: você me considerou normal no exame periódico? Eu falei: tudo bem te considerar normal? Ela: eu sou normal? Eu falei: vamos definir o que é normal? O normal, ele não interfere na vida do outro, ele não mata, ele não rouba, ele não tira a liberdade. E o normótico é aquele que vê o outro morrendo e tira foto, filma e divulga. E os anormais talvez são aqueles que quebram os paradoxos, os paradigmas, quebram as crenças e trazem coisas novas e que às vezes são assassinados e não são aceitos. Sócrates, quando trabalhou a libertação da mente dos jovens, que é o trabalho que a gente faz lá na roda terapêutica, ele foi assassinado por isso, porque estavam pervertendo os jovens. E que eu lendo uma obra dele não, né, de Platão, porque ele nunca escreveu nada, nem ele, nem Jesus, mas ele fala que coisas do adolescente da época, que se você não vê a data, você pensa que é de 5 anos, 3, 2 anos. Mas foi escrito na época dele. Então, o Sócrates, ele era atemporal. Ele não vivia na sua época. Ele vivia, talvez, o que Jung chama de inconsciente coletivo. Ele vivia todas as consciências coletivas e subtraía no pensamento dele, que dava o seu nome pensamento socrático, e ele conseguia trazer isso em dialeto, diálogo, maêtica, várias formas da gente conseguir entender, né? E depois ele resume isso em tudo: eu sei, que eu nada sei. Quando ele fala assim, eu entendo a imortalidade. Porque se tudo que ele fez ele nada sabe, ele se compara a um cisco na imortalidade. Francisco de Assis, que eu gosto, o Chico Xavier, que eu gosto muito, ele falava que o nome dele tinha Francisco, porque no final tinha a palavra cisco. Ele se considerava um cisco de Deus. Se ele, que era o que fez, quem já conhece a obra dele, era um cisco, que eu vou dizer de mim? Né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem que tomar cuidado para não se subtrair ao ponto de se sentir um nada ou uma ficção, inclusive eu tenho até uma música, se for permitido eu cantar ela, que vai falar da ficção. Você fica à vontade. Eu não sou um exímio músico, eu não estudei assim, música, mas eu gosto. Então, eu vou cantar do meu jeito aqui. Alguns me perguntam, qual que é o estilo da sua música? Eu não sei, nem sei se tem estilo. Mas é mais poético, né? Então, e para a gente ir caminhando aí, eu consigo me sentir mais humano e talvez fixo no corpo quando eu realizo essas coisas que me trazem para o 2022, me faz entrar em contato com a realidade física. E quando eu ia falando da ficção, para a gente não se sentir também uma ficção, uma pessoa ínfima diante a humanidade, eu vou lembrar de uma palavra crítica que diz que nós somos deuses. Aí depois eu fui estudar a palavra Deus. Se você tirar o D e o S, você vai encontrar eu. E ao mesmo tempo a gente encontra Jesus falando que nós somos deuses. Aí eu brinco, né, que filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, fala, Alex. Deus é. Deusinho é. Deusinho é. Tá Então, bom. e quando Cristo fala isso, ele abre uma proposta para nós que nós podemos ser também deuses no processo de criar uma nova vida, criar uma música, criar uma poesia, criar uma história, criar um filho, criar a vida.
E aí, com essa ideia, eu acreditei nisso e comecei a criar músicas, criar poesia. E eu vi que aonde eu caberia seria a psicologia, que eu poderia expressar ouvindo, né, melhorando a minha escuta, porque a gente aprende que a terapia é muito forte a escuta. Eu falo que tem o ouvir e o escutar. Então, o ouvir eu ouço tudo, barulho, respiração, movimento. Escutar é só eu que consigo. E para eu escutar, eu tenho que ter aí um conteúdo psíquico, um conteúdo de experiência, para eu, na psicologia chama de epoquê. Eu tirar o meu julgamento para eu escutar o outro. Eu acho muito desafiador. E hoje no trabalho com os adolescentes, é muito desafiador ouvir eles falando. Tem hora que eles falam deles, mas na figura dos pais. E tem hora que eles falam dos pais na figura deles. É um grande desafio. E no meu aprendizado com tudo isso, eu fui escutando a vida na minha adolescência. Hoje eu consigo escutar mais, de uma forma mais madura, mas o que eu mantive daquela época foi isso. Meu interesse pela música, em especial o rock and roll, que eu gosto muito, né, até hoje. Dá até para ver uma guitarra aqui atrás de mim, porque eu tô com a cabeça tampando, né? Então eu gosto muito. E a poesia eu comecei a escrever com, sei lá, com 15 anos. Eu gosto até hoje, né, de Raul Seixas. Me inspirou muito os livros dele que eu li, os livros não, o livro que eu li, a música. Eu fui no show dele, eu conto isso, e quando ele veio a Goiânia, eu era muito menino, mas eu fui. Que legal. Cheguei lá 4 horas da tarde para conseguir ver o show 10 da noite. Que legal, cara. Que oportunidade. Foi. E logo ele morreu, né? Meses depois ele morreu. E aí foi me influenciando a filosofia. Eu não tenho nada de filosofia, mas eu gosto. Eu fiz um pouco lá na Acrópole, né? A filosofia. Já li, leio, gosto. A psicologia vem da filosofia, né? Aliás, todo pensamento vem, né, do pensamento filosófico. E aí eu comecei a fazer poesias. Às vezes eu li um trecho de um livro e de uma palavra eu conseguia criar uma história, e aí surgiu o poema, a poesia. E aí eu comecei a tocar violão, ouvindo Raul Seixas, e fui aprendendo as músicas, e pedi um colega para me ensinar alguns acordes, ele me ensinou, e ele me ensinou 3 acordes, e eu já fui criar uma música, não porque eu sou gênio, ou sou um exímio, mas é porque eu não conseguia cantar a música de outros autores, compositores. Eu tinha dificuldade. Tá. Eu não tinha essa escola. Aí falei, bom, já que eu não consigo com cão, eu vou com gato. Aí eu fui e comecei a... Ele me ensinou 3 acordes, eu já corri e falei, cara, ele fez uma música. Ele, como? Assim, foi, sei lá, veio a letra, eu pus, encaixei. Vê se isso é uma música. Aí ele olhou e falou, é isso mesmo. Você entrou no campo harmônico, na sonorização, eu nem sei lá o que era isso, campo harmônico. E eu falei, cara, dá para ouvir? Dá. Não, ficou legal. Eu falei, então, dane-se o campo harmônico. E depois eu descobri que dane-se a escola, né? Depois eu descobri que... Opa, tem alunos aí, né? Eu falo dane-se a escola assim, não ficar preso aos conceitos, mas desenvolver. Porque senão tem alunos que eles só vão estudar o que o livro passa, eles nunca vão além dos livros, não vão pesquisar, não vão vivenciar e fica preso. A escola, para mim, ela é muito mais uma instituição financeira do que uma educação. Totalmente. Eu fiz uma roda terapêutica com... Oi? Pode concluir. Eu fiz uma roda terapêutica com professores e eu perguntei para eles o que era educação e ninguém sabia. Eu não entendi até hoje. Né? Depois eu perguntei o que é escola, a etimologia, a definição. Ninguém sabia. Eu só faltou perguntar o que define pedagogia. Aí eu achei que já era demais. Eu falei, não, deixa, já tá bom. Mas isso é em qualquer lugar. Então, eu falo, essa escola que nos prende às grades. Eu desisti de dar aula, fui professor, porque tinha que fazer o diário. Eu acho que o diário é uma coisa ultrapassada. E tinha que ficar preso em sala de aula. Aí uma escola me liberou para eu fazer teatro na escola inteira.
E aí eu gostei, eu fiquei liberto, eu trabalhei a criatividade deles, a depressão, a solidão, a violência. Todos eles relataram que foi bom. Mas aí eu dei 9,5 e 10, 9,5 e 10, 9,5 e 10. Aí eu fui chamado na direção da escola e falaram que eu não podia dar aquelas notas para os alunos. Aí eu falei, mas eu não Ué, sou autoridade em sala? Eu, sim, eu dou a nota que eu achei que eles merecem. Eles interpretaram, eles escreveram, eles saíram do comodismo, saíram do, do praxismo, eles evoluíram, eles trouxeram... Eu nem era psicólogo, mas eles falaram, olha, foi melhor do que a terapia, a gente se soltou e tudo. Então, aí reuniram para mexer nos diários, para mudar as notas. Daquele dia em diante eu me decepcionei. Falei, cara, não é isso que eu quero. Essa caramba, proibição. uau. Aí eu não quis mais fazer isso. Mas de certa forma você é, né? Porque você dá palestra, você orienta, às vezes eu dou curso de alguma coisa. Mas lá na roda terapêutica eu peço para os meninos, não precisam me chamar de professor, só me chama pelo meu nome. Não que eu tenha algo contra, porque eu estou aqui falando porque um professor me ensinou. Mas esse lugar, eu costumo falar que tem professor, educador e instrutor. O instrutor instrui. Ó, quando o sinal fechar, você para, dá seta para você tirar a sua habilitação. O professor, ele segue a grade, tudo que o governo manda. O educador, ele vai além do ensino. Aí eu entro um pouco em Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, no seu livro célebre, né? Que é um livro, uma bíblia da pedagogia, para mim. Que ele fala a linguagem de mundo. O pedreiro vai aprender a escrever sobre pedra, sobre cimento, que é o que ele trabalha. E aí você vai para Jesus, ele fazia isso, né? Quando ele ia falar da fé, ele usou o grão de mostarda. Quando ele vai falar com Pedro sobre a fé também, anda sobre a água. Então ele falava, praticava e fazia analogias. Porque o cérebro grava por imagem, por linguagem, também pelo olfato, pelo tato, pela visão, pelo paladar. E aí eu fui usando essas coisas. Eu não tinha uma formação, mas eu fui sentindo a música e aí consegui compor as primeiras músicas que eu já perdi, porque eu gosto de memorizar as músicas e acabei perdendo algumas. Outras eu tenho no YouTube. E daí eu continuei fazendo as poesias. Agora, as minhas poesias nem todas viraram músicas. Aliás, eu acho que eu peguei uma frase ou outra, eu não consegui trazer as poesias para a música. Quando eu ia fazer a música, no meu caso, eu fico tocando violão do nada, aí vem uma melodia e a letra vai surgindo. Às vezes eu levo 10 minutos para compor uma música de 3 minutos, depois de pronta, como levo 5 anos para terminar. Eu não forço, eu não copio nenhum artista, porque eu não me prendi às músicas deles. Algumas pessoas, parece com um artista tal, parece com fulano de tal. Eu não me prendo nisso, porque eu não aprendi com a música dele. Então eu criei a minha própria música. Como eu disse e repito, pelos desafios de aprender música de outro. Hoje eu tô comigo, hoje eu consigo fazer isso melhor. Mas às vezes eu vou fazer uma palestra ou um trabalho com alguém e me vem uma composição. Me passaram 2 composições para eu musicar uma e criar outra para um evento. Aí eu fico focado. O livro é uma coisa que eu fiz porque uma editora pediu rápido e eu fiz e correndo e eu não sabia que em um mês eu conseguiria fazer tanta coisa assim. Mas ele não está concluído, é um livro que chama Amor e Psique, vai trazer os textos que eu posto no Instagram, experiências com... Eu estou fazendo um trabalho na Casa de Eurípides, aqui de Goiânia, que é um hospital psiquiátrico, ouvindo pessoas com transtornos mentais de bipolaridade, esquizofrenia, depressão, tentativa de suicídio. Vamos entrar aí agora em Setembro Amarelo, né? Vamos falar muito sobre suicídio, dependente químico, pessoas já com demência mental, pessoas com a bipolaridade, o borderline, narcísicos, megalomaníacos, enfim, o que você conseguir trazer aí nesse leque de doenças mentais tem lá dentro.
Aí eu desenvolvo a minha escuta lá. É um trabalho voluntário em que eu fico escutando e através da escuta eles me provocam a pensar sobre. Eu gosto das provocações, por isso que eu te pedi para você fazer algumas, porque elas me ajudam a trazer o que eu estudei. Porque eu penso que a gente é assim, ó. O cérebro, ele é uma caixa que armazena. Só que você precisa ficar ativando ela. E a partir do momento que você é provocado, o que você leu, você fala, eu já li, já esqueci. Eu não acredito assim. Eu acredito porque não é treinado. Mas se eu li e eu sou provocado a pensar sobre, o conteúdo ele vai estar lá misturado com outros. Mas quando você fala e você pensa um pouco, você vai conseguindo organizar esses assuntos e vai trazendo. Alguns vão chamar inspiração, intuição, mas eu acredito na intuição quando você tem bagagem. Sim. Quando você não tem bagagem, a intuição ela ventila, né? Aquilo que você tem lá, que está guardado na caixa, e ela vai, você vai sendo provocado. Então, na roda terapêutica, eles Ô, me Júlio, provocam. fala uma coisa, já que você tocou nesse assunto e você estava falando, como é que é? Eu tô há 10 anos, né, também trabalhando com pessoas, mentoria, coach, e uma coisa assim que foi muito rica para mim foi essa questão de ouvir muitas histórias, padrões mentais, tudo isso. Você estava falando do trabalho que você está fazendo com essas pessoas, e como é que é para você estar envolvido com padrões mentais tão diferentes? Você falou que algumas coisas te provocam, no sentido, eu acredito, que te fazer talvez pensar, refletir. Como é que tem sido essa sua experiência com mentes que precisam de tanto amor ali? Porque eu acho que não tem outra palavra, né? São mentes que muitas vezes estão ali, precisam ser acolhidas, precisam ser ouvidas, conectadas, mas para ti, que está ali conversando com um, conversando com o outro, um transtorno, como é que é essa experiência, Júlio? Como é que você volta, de repente, para casa refletindo? É uma metáfora? Gostaria de saber, fico muito curioso para isso. Eu trabalho com programação mental, eu trabalho com pessoas, mas eu não consigo, e não é a minha área, obviamente. Eu acredito que você trabalhe com um campo que ele é muito profundo, ele é um campo assim realmente muito delicado, mas que deve te trazer também muita experiência, né? Então, é, eu costumo dizer que eu vou lá para curar, eu curar ou evitar a minha loucura. Porque todos nós temos um ponto dentro de nós que podemos enlouquecer. Você pode estar bem hoje, lindo, maravilhoso, alguém que você ama muito, ou alguém que você acredita que está o tempo todo ali ligado a você, te decepciona, ou morre, você pode entrar no estado de loucura. Ninguém está livre disso. Então, quando eu estou lá dentro, que eu fico escutando as loucuras, eu acredito que a gente se forma na área, que a gente tem afinidade e que tem um pé lá dentro. Eu tenho ex-pacientes que pararam de usar droga, mas se tornaram farmacêuticos. Deixaram a droga ilícita e foi para a droga lícita. É um contato. Eu acredito que o médico, ele, vivido como eu acredito em outras vidas, ele viveu experiências de matar pessoas, de cortar, de esquartejar, furar. Hoje ele sublima isso, ele continua cortando pessoas, só que para salvá-las. Então, quando eu estou lá, eu estou buscando a minha cura. Quando eu fico escutando eles lá, dos transtornos, eu fico tentando entender na hora o que foi que ele não fez que ele evitou, não conseguiu evitar. Às vezes ele passou pela mesma experiência que eu passei e eu penso, por que eu não enlouqueci? Teve gente que me contou que foi fechado no trânsito e surtou. Caraca. Aí eu pensei, mas só por causa disso não é possível. Aí ouvindo a pessoa, ela traz uma história desde a infância. O timbre de voz dela infantilizada, ela o tempo todo está dizendo que ama, 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 ama todo mundo, ama, ama, ama. Mas que na verdade, se você pegar a palavra ama, ela é ama de trás para frente, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Já que a gente está falando de metáfora, analogia, do jeito que você está falando para o outro que você ama, você está pedindo de volta. Quem já consegue
ter esse amor livre, independente de retorno, talvez ele não espere. Mas isso não é para qualquer pessoa. E lá dentro eu vejo muito infantilizado as doenças. O borderline, que é ficar na borda, ele, aos 3 anos de idade, mais ou menos, ele viu o pai saindo para o trabalho e a mãe, e a partir dali ele sentiu fisiologicamente que ele estava sendo abandonado. E desde então, os transtornos, os borderlines, eles se sentem abandonados. Eu tenho essa sensação comigo, porque eu fui criado por vó. Mas às vezes você foi criado pelo pai, pela mãe, e sente o abandono. Ele é seu. Ninguém te tira ele. Mas por que eu não fiquei borderline? Geralmente borderline tem mais em mulher. Aí eu fico Fala pra tentando. gente um pouquinho, Júlio. Explica um pouquinho pra gente que tá aqui, um pouquinho do conceito borderline. Bem simples, só pra gente entender o que você tá dizendo quando você traz pra gente o borderline. O borderline, ótimo. O borderline, tá vendo que eu disse que você tem que ir me puxando? O borderline, ele é aquele que muda de humor constantemente e agressivo e violento. Hoje, ele está relacionando com você e te ama profundamente. Se entrega sexualmente, afetivamente, financeiramente, religiosamente. Você é tudo na vida dele. E tudo. Mas ele pode deixar de te amar, de gostar e de te agredir e ser muito violento com você. O humor dele muda constantemente. Porém, com a medicação, com a terapia, há pessoas que têm o borderline. Uma fala que eu vou usar quando eu fiz o coaching. E há pessoas que o borderline tem ele. Agora, quando o borderline tem ele, aí ele se torna ali um escravo da doença. Ou usa ela para conseguir o que quer. Eu não acredito que a Organização Mundial de Saúde fala que doença não é ausência de doença, é o bem-estar mesmo com a doença. A Organização Mundial de Saúde também afirma que 5% de nós somos lúcidos. Mas olha que essa lucidez aí é questionada. Então o borderline, ele muda muito, ele é oscilante. Mas se ele tem uma terapia e toma remédio, ele consegue equilibrar. Existem pessoas lá que são borderline que, se você não tiver uma perspicácia, uma sensibilidade, você não vai perceber que é. Como tem uns que nem é e parece que é. Às vezes há uma confusão do borderline com o bipolar. O bipolar, ele dura no humor até uma semana para mudar. O borderline não, ele é simultaneamente. Há alguns que são viciados no sexo ou nas drogas, e outros não é uma via de regra. Tem alguns que têm equilíbrio, conseguem. Então a gente não pode generalizar, né? Aí lá dentro eu fico escutando isso. E quando eles trazem algumas falas, eu vou provocando eles. Uma menina trouxe um exemplo. Ah, mas a minha relação com fulano é assim e tal. Eu sou muito ligada nele, eu sou isso, aquilo outro e tal. Aí eu percebi alguma coisa paterna. Aí eu falei, e o seu pai? Aí ela desabou em choro. Aí a mesma violência que o pai fazia, o marido fazia. Então ela trazia a repetição do pai. Aí às vezes eles falam que eu enfio o dedo na ferida deles e giro o dedo. Mas é uma provocação, né? Eu não quero trazer conceito, dogmas, religião, mas para a pessoa pensar. Porque eu não tenho a palavra da verdade, nem o dono da razão. Mas que às vezes incomoda, né? A psicanálise incomoda. Incomoda a mim. Eu fico muito incomodado. E lá eu falo que para eles que eu apenas sou lá para incomodar, para provocar. E eu consigo trazer o que eu estudo, o que eu estudei, eu dar sola dos pacientes, quando eles me provocam. Porque às vezes eu nem tinha pensado, e na hora surge o pensamento, que é a intuição. Mas porque eu já ouvi o filme. Exemplo, o filme Garota Interrompida, com Winona Ryder e Angelina Jolie. Eu acho ele incrível. Tem gente que tem pavor de ver o filme. Mas eu olho lá, é o ser humano tentando viver com a doença. E a gente só olha para o lado. A doença, na verdade, ela é um termostato para dizer que algo está errado. Ou não é errado, mas que algo não está sendo bem cuidado. Assim como o filme A Ilha do Medo, que vai falar da esquizofrenia, de Martin Scorsese, que eu falo que a Cátila viu o filme. O Martin Scorsese, eu sou da arte, eu não sei se eu sou um cinéfilo, porque eu não sei o diagnóstico de um cinéfilo, mas eu gosto muito de filme.
Então, o Martin Scorsese, ele brinca com a nossa mente. Eu falo que ele deixa a gente esquizofrênico 2 horas. Porque você vê o que o personagem vê, você acredita, você sente, você fica apavorado, você fica angustiado. Então você se tornou um esquizofrênico naquele momento. Lógico, lúdico, né? Metaforicamente falando. Então eu acho que ele foi o Deus ali. Ele fez você virar. Quando você assiste O Aviador, com Leonardo DiCaprio, até parece que eu gosto dele, mas não é não. Então, o Aviador traz isso, né? O toque, né? O Coringa, né? Ela está dizendo aqui. Então, só que geralmente as pessoas veem para o lado pessimista, e eu não vejo isso. Eu me encanto por isso porque eu tento trazer o humano da pessoa. Ó, você está com isso tudo, mas eu vi que você tem uma filha, você gosta dela. Eu vi que você fez um curso aí e que você pode ajudar pessoas. E todos nós temos loucura insana. A palavra loucura, se você pegar as 4 palavras finais, o que você encontra? Cura. Então, para mim, é uma cura que enlouqueceu. Aí eu vou pegar um pouco da fala de Bert Hellinger, quando ele fala que o amor que cura é o amor que adoece. O amor que adoece é o mesmo amor que cura. Aí eu vou para Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre a multidão de pecado. Depois, se não me engano, Mahatma Gandhi vai dizer: quando um único homem alcançar a plenitude do amor, ele neutralizará o ódio de milhões. Quando eu vou embora para casa, dando continuidade à sua pergunta, eu venho refletindo mesmo. Como que eu sou em casa, né? Que loucura que eu tenho. Eu tenho loucuras, só que elas são controladas. E às vezes eu jogo para dentro e o corpo responde, né? Então eu tenho as minhas loucuras. As pessoas têm contato comigo e falam: todo psicanalista é doido. Eu ainda não entendi até hoje, né? Em que sentido. Quando eu estava fora, é verdade. Mas até agora que eu estou na psicanálise, eu falei: por que será que falam isso? Mas a gente pensa num lugar que não é muito comum pensar. As provocações, né? E que às Sim, vezes incomoda mesmo. Não é muito sim. comum pensar. Ô, E Júlio, tem fala uma gente coisa. que... Conclui, por favor. é, é, então, quando eu venho para casa, eu fico com essas coisas na cabeça, né? Nossa, eu preciso melhorar para eu não surtar. Eu Sim. preciso ter um pouco de contato comigo para eu não me perder. Porque muita gente, Alex, vai para lá, eu já percebi, não é pela doença que foi desenvolvida, mas pelo ganho que a doença pode desenvolver na solidão dele, Tá. no abandono que ele sente, no desprezo que ele viveu. E ali eles se identificam. Ó, a Renata está dizendo aqui, ó, minha esposa. Ah, você já conhece, né? Já. Dá até raiva de como são certeiras essas tais provocações. É verdade, eu também fico, né? Eu tenho as minhas quando eu provoco o outro. Quando a menina falou, eu surtei no trânsito porque eu levei uma fechada. E eu falei, gente, eu já fiquei tão nervoso no trânsito. Eu me transformo, né? Vocês, todo mundo se transforma. Como a Renata está falando, né? Para os fortes. Não sei, mas eu acho difícil. Mas eu gosto, eu me identifico. Sim. Tem dias que eu mais a Renata até a gente conversa, né? Talvez se a gente não pensasse tanto, sofreria menos. Quando Parece uma você assiste o dicotomia, filme. né? Oi? A gente parece que. Acho que o que você falou aí me faz pensar que em alguns momentos parece que a inconsciência era mais tranquila, mas ao mesmo tempo depois você fala, cara, a gente pensa muito. Não sei se acredito que nessa linha que você está dizendo. E às vezes parece que a gente, por pensar muito, até acaba criando problema só no fato de pensar, né? Às vezes se não pensasse, era mais fácil. Eu acho que é bem situacional, né? Não é, Júlio? Eu acredito que hoje eu estou numa fase, pelo menos momentânea, em que eu devo parar um pouco os pensamentos analíticos, porque Tá. eles são, né, eles incomodam. E viver um pouco o lúdico, porque eu era muito lúdico.
Aí eu conheci a psicanálise, que é científico e psicanalítico. E isso pode interferir na relação com esposa, com esposo, com filhos, com amigos. E você tem que se vigiar, porque às vezes a pessoa vai conversar com você e traz algumas falas que você fala que não é nada disso. E às vezes as pessoas falam, mas é difícil relacionar com você, porque você é psicanalista, fica analisando. Aí eu brinco, eu falo, não, você não está me pagando, ué, então eu não vou ficar te analisando. Boa. Vou ficar Então, trabalhando. Tipo, eu sou psicanalista só, bitolado pelo trabalho, né? Trocando ideia. Boa. agora é lógico, Alex, que na hora de você fazer uma música, na hora de ter uma decisão com alguém, uma conversa, não tem como não vir, né? Mas eu estou trabalhando isso. Eu estou no tempo que eu não componho, tempo que eu não. Aí eu vou em show para sair. Eu fui num show esses dias. Para o lúdico, né? O lúdico também é analítico, mas lá eu relaxo. Eu estou voltando a compor para relaxar e eu vou ao cinema, porque o Freud fala que a gente precisa de ilusão. Aí eu vou no cinema para eu. Os filmes, hoje eles estão muito rápido vindo para o aplicativo. Mas às vezes eu tenho até o filme que já chegou no meu aplicativo. Mas eu acho legal essa coisa de ir para o trânsito, estacionar lá no shopping, subir. Eu não tenho problema com comunicação, né? Aí eu cumprimento a pessoa que está lá e tudo bem, beleza. Nossa, tem uma camisa dessa. Enfim, conversas fúteis, não é analisando. Aquela Sim. coisa de ir para a fila do cinema, porque me torna humano. Ah. Porque se eu ficar só dentro do consultório. Não, pode falar. Me torna humano. Ali, conversar com a menina que vai vender o ingresso, pedir o desconto, me torna humano. E aquela pipoca que eu adoro, né? Entra com aquela coisa toda ali. Apesar de que tem hora que eu prefiro fazer pipoca em casa e levar, porque lá tá para comprar o mineral, É verdade. não é? Mas eu gosto daquela adrenalina. Aí você entra, aquelas pessoas entrando para ver o filme, para se iludirem, para se fantasiarem. E ali tem gente que teve Covid, que perdeu parente, teve gente que tem câncer, teve gente que está sofrendo, mas vai ali para ver aquele filme que iguala todo mundo lá dentro. E que isso humaniza a gente, a ilusão, a fantasia, que você sabe que é tudo mentira, mas se torna real porque às vezes você vive uma mentira. E aí lá dentro, quando você vê aquela tela enorme, eu sou do teatro também, eu tenho um grupo, um projeto social, que inclusive hoje está fazendo 15 anos, hoje é o aniversário do Arte e Vida, eu tenho até que fazer um postzinho lá. É um que eu fundei com um projeto de teatro, música, poesia, dança. Eu treinando as crianças para darem palestras, enfim. E aí eu estou lá dentro, eu entro, eu viajo, eu me desligo dos boletos, eu me desligo das coisas, porque tem gente que só fala de boleto, né? Eu tive conquistas. O carro, o lugar de morar, meus instrumentos que eu quis, a moto que eu quis, porque o povo fica com medo de falar de conquistas, com medo do outro ter inveja. Eu não me preocupo muito com isso, porque eu nem sei como é que o outro está pensando, porque eu não fico analisando o tempo todo, eu evito. Mas eu tenho conquistas, então, para eu sentir, eu tenho que acreditar que eu sou alguém e que eu fiz por merecer. Lógico que a gente tem muito autossabotador. Ontem eu vi na live de vocês lá falando sobre autossabotagem. Ontem, hoje, não sei, eu peguei o final. Eu sou meio desligado com data, assim. Às vezes eu não esqueço até Ah, o ano fica que eu estou tranquilo. vivendo. Vai live com a Jéssica? Isso. Ah, foi ontem. Eu peguei um pedaço. Então, o cinema te leva para um outro mundo. Eu posso ver em casa, mas lá eu estou em outro ambiente, está tudo apagado. E é como se eu entrasse numa espaçonave e fosse para um outro lugar. Para o lúdico, para a ilusão. Adoro os Marvel, né? Se bem que agora a Disney comprou, mudou muito, ficou muito infantilizado. Tá. Eu achei o Deixa eu te Thor perguntar uma muito. coisa. Como é que foi para você o ápice do seu autoconhecimento? Isso veio na faculdade de psicologia? Já tinha vindo? Já? Teve algum momento que você sentiu assim que de repente, porque você, pelo que você trouxe, você sempre teve mais para o lado da arte, já teve para um lado de uma certa forma de uma conexão mais intuitiva, né? Mas para um lado que
Como é que de repente começa para ti esse movimento de você falar, pô, esse negócio de autoconhecimento de repente é interessante, eu quero aprender como funciona a mente, eu quero entender. Isso foi uma busca, vamos dizer assim, mais de uma vontade mesmo, veio talvez de uma necessidade de algo que você enfrentou? Como que é a tua história com essa relação que começa essa parte do Júlio entrar na área terapêutica? Eu era um adolescente, né, do cabelo grande, roqueiro, tinha banda de rock, piercing, tatuagem, bem heavy metal, e vivia as minhas decepções amorosas com a minha idade, né? Então, na adolescência você tem que romper, né, fazer o luto com a infância, e eu tive uma infância muito desprotegida. Eu era muito solto, né, e na adolescência veio a rebeldia. Eu contestei a igreja. Eu achei legal, o que eu acho legal da Igreja Católica, porque quando você confessa, você fala da sua angústia e você alivia. Hoje as pessoas aliviam a angústia com a maconha, com a cocaína, com as drogas e com o álcool. Hoje não, né? Sempre. Então, eu fui na igreja, confessei para o padre Marcelo, na igreja da Matriz de Campinas, aqui em Goiânia, e saí de lá, coloquei como se fosse um tapa. Você está em qual cidade, Alex? São Paulo. Eu desconfiei. Aqui eu não sei aí, mas aqui em Goiânia, quando você coloca o cavalo para andar, você coloca uma proteção nele que chama tapa, para ele não olhar para os lados. Então, tinha muito isso, né? E aí eu confessei, e tinha coisas lá que eu não tive coragem de falar da minha intimidade e que me incomodou bastante, mas me aliviou. Falei, cara, aí eu pensei em ser padre. Aí eu falei, cara, não vou conseguir ser padre, parece que eu quero me apaixonar, ter alguém, casar. E eu acho que podia deixar o padre casar, que se deixasse eu poderia ser padre. Eu sempre fui religioso, desde criança. Aí não deu certo ser padre. Aí uma fase eu queria servir no exército, ser combatente de guerra. Mas aí eu pensei, cara, mas aí eu vou ter que matar, né? Eu não senti vontade de matar. E nem fiquei com vontade de morrer. Aí eu não virei saudade de guerra. Aí veio o terceiro, que era ser caminhoneiro. Eu acho que era liberdade, ficar solto no mundo. Mas eu pensei, e se o meu pneu furar à meia-noite, eu tenho que parar na estrada para trocar? Não, não é isso que eu quero. Bom, aí escolhi o violão. Desde moleque eu gostei de música e tal. E aí fui para música e fui para o rock and roll e comecei. Aí veio a revolta, né? Porque eu não tinha uma convivência boa com a minha família. Por que eu vivi com a minha avó e fui lá da adoção. Não consegui ficar na adoção, porque lá eu tinha que seguir regras, limites e disciplina, e eu nunca fui fácil para isso, porque eu nunca tive alguém que me ensinasse. Aí, com a experiência do álcool, né, em 1994, foi me apresentado a doutrina dos espíritos, ou o espiritismo. E isso veio de encontro com as poesias minhas, porque eu falava de imortalidade, eu falava de um outro mundo, de uma evolução, e eu não tinha lido nada disso. Minhas poesias eram assim. Aí foi me apresentado o Espiritismo. E desse dia em diante, em junho de 1994, eu nunca mais coloquei álcool na boca, até hoje. Vão para aí 28 anos, né? Aí eu comecei a estudar uma obra chamada Autodescobrimento, uma busca interior, de 1998, de Joana de Ângeles e de Divaldo Franco. E ela foi só dando porrada. Muita coisa eu não entendi. Ela falava self, ela falava de coisas da psicologia, psique, e eu não conseguia entender o que era isso. E eu comprei um dicionário Ruth Rocha e ia traduzindo. O self eu nunca encontrei, porque self é inglês, né? E eu não encontrava nos dicionários. Aí eu falei, gente, como é que eu vou descobrir? Quando você quer, quem procura acha. Aí, gente, o que ela está falando que self, que é que um dos filósofos trazia, depois o Jung trouxe, né? Eu falei, que desgrama de self. Aí um dia eu passei na porta do restaurante e estava escrito self-service. Foi bem engraçado. Aí eu falei, então self-service é você se servir. Então self deve ser falar de você, olhar para você. Aí eu fui juntando, porque ela trazia Nirvana, né, o céu dos hindus. Aí eu fui conseguindo organizar as ideias. Falei, cara, é isso. Aí eu comecei a dar palestra, 1997. Aí eu fui falar sobre qual o nome desse livro? Autodescobrimento, uma busca interior. Obrigado, desculpa te cortar. Esse é um, né?
tem o Despertar do Espírito, Amor Imbatível Amor, e por aí vai. Ela tem uma série psicológica que é destruidora. E aí eu comecei a fazer palestra em 1997, mas me deram um tema muito cabuloso, né? Que foi falar do aborto. E aí eu comecei a falar desse tema, e depois eu fui ganhando espaço, e daqui a pouco hoje, geralmente, as pessoas pedem para eu escolher o tema que eu vou falar. Então eu trago muito a psicanálise para onde eu vou, sem tirar o lugar. Se eu vou falar no centro espírita, eu levo a psicanálise junto, porque a doutrina dos espíritos ela é ciência e filosofia, né? Ela é estruturada nesses pilares. Ela não foge a isso. E se eu vou na escola, eu levo a psicanálise com o dia a dia. E a minha experiência também. Porque eu fico tentando sentir o que é estar no lugar da pessoa. Que Carl Roger, na psicologia do existencialismo, na fenomenológica, ele vai falar da empatia, se pôr no lugar do outro. Então, eu comecei a fazer palestra e as pessoas me perguntavam se eu podia dar alguma orientação. Eu falei, olha, eu não sou preto velho, né? Eu sou um preto novo. Então, a minha orientação é a partir daquilo que eu li. Pode ser? Pode. Mas você é psicólogo? Eu falei, não. Na época eu tinha ensino médio, né? Eu falei, não, eu tenho ensino médio. Mas eu não sou médio, eu só tenho ensino médio, eu não sou médio. Eu sou médio do tamanho. Porque tem algumas fantasias assim, não, mas você é assim, você... Não, eu li, eu estudei. Os espíritos podem até ter me ajudado, mas a partir do que eu estudei. Me inspiraram, me entusiasmaram, enfim, trocou a energia ali para você se sentir acolhido, enfim. E aí, mas então você é médico? Eu falei, não, não sou médico. Eu via muito isso, eu queria conversar, aí sempre depois de palestra, alguém conversava, pedia contato, perguntava se eu ia poder fazer o culto na casa dele. Às vezes o parente morria, eles pediam para eu ir lá tocar violão, cantar. Às vezes, enfim, em presídio, eu fiz trabalho em presídio 5 anos, comecei a falar. Aí um dia eu falei, cara, não vai ter como eu viver de trabalho voluntário. Eu gosto de falar, eu gosto de estar com as pessoas, de cuidar. Eu preciso fazer um curso que eu consigo associar o trabalho social com o profissional. Aí veio, então, a psicologia. Eu fui diagnosticado com TDAH altíssimo. O psicanalista, o psiquiatra falou que ele acredita, né? Eu não sei se eu concordo com ele, não é nem um tipo de utopia minha, mas ele falou assim, você formou porque você deve ser inteligente, porque o seu TDAH é altíssimo. É difícil uma pessoa com seu TDAH conseguir formar. Bom, não sei, mas eu formei. Mas foi difícil mesmo. No 5º período eu chamei de 5º dos infernos, porque foi muito complicado. Mas eu tentava formar as aulas do meu jeito, os professores permitiam. Eu transformava muita aula em teatro, música, eles permitiam. E eu falei, eu não vou ficar no consultório sentado na cadeira entre 4 paredes. Então eu já tive pacientes que eu atendi em praça, sentado dentro do carro. Eu só nunca atendi em cima da árvore. Mas eu não me prendo, né? Esse lado lúdico meu ajudou nisso. E aí eu resolvi fazer um curso de coaching em 2009, 2010, uma coisa assim. Eu fui aí em São Paulo, né? Aliás, no Rio, com a Vilela da Mata e a Vitória. O primeiro módulo eu fiz no Rio, depois eu fui para São Paulo, Sociedade Brasileira de Coaching. Na época, coaching não era conhecido. E aqui em Goiânia eu fui o primeiro ir na TV de falar de coaching. E as não tinha o IBC em Goiânia ainda? Oi? O IBC é sede aí em Goiânia, tua cidade, né? Não tinha nessa época, hein? Não. O IBC tem sede aí, né? Não, agora tem, mas não tinha. Tá. Coach em Goiânia não era conhecido. Quando você falava coach, eles falavam assim, coach é aquele revólver? Porque tem uma marca que parece. Coach. Eu falei, não. Teve gente que ligou na TV e falou assim, coach é um remédio? Depende da sua perspectiva de remédio, né? Aí chegaram muitas perguntas engraçadas. O próprio jornalista não sabia pronunciar a palavra. Era algo inusitado aqui em Goiânia. Vila Mix todo mundo conhece, mas aqui em Goiânia. Eu acho que no Brasil inteiro. Mas algumas coisas
Mas o coach ficou pior, porque aí eles faziam piadas, enfim. Bom, hoje não, hoje até banalizou. Então, aí o coach foi a minha ponte para a psicologia. Na verdade, eu desejei a psicologia há anos atrás. Depois eu desisti, falei, eu não quero isso. Mas aí, quando eu fui para o coaching, eu tive a certeza que eu queria psicologia. Tá. Aí alguém me disse, não, vai para psicanálise, você gosta? Não precisa ficar 5 anos. A psicanálise em 2, 3 anos você faz. Eu falei, não, mas eu quero a psicologia. Aí fiz a psicologia, a psicanálise eu estudo, e o coaching eu aprendi lá nessa época. Atuei muito, ajudei muito. Eu vi até a Carla Dantas entrando aqui, não sei se ela está aí ainda. Era uma empresária que foi uma das primeiras empresas que eu atuei. Fiz um trabalho lá com ela. Ô, deixa eu te perguntar uma coisa. Espero que a minha pergunta esteja certa. Qual que foi o melhor problema que você teve na sua vida que você foi procurar um terapeuta e encontrou uma esposa? Se eu entendi, foi isso, né? Alex, Problema bom isso aí, hein? aqui em Goiânia tinha um programa de rádio que chamava Sandy Júnior. Como é que era o programa? Detalhes da minha vida. Bom, a Rose está aqui falando aqui que parabéns, Júlio, pelo trabalho que está sendo feito nas escolas. Obrigado, Rose. Aqui vendo a Rose, não estou lembrando qual Rose que é. Obrigado, Rose. Eu adoro esse trabalho. É um trabalho que me educa e me ensina muito. Agora apertou mesmo. Vamos lá. Eu estou até esfregando aqui nas pernas, aqui, porque eu comecei a suar. Então, Alex, bom, aí eu me tornei, né, coach, psicólogo e esse interesse de cuidar do outro é cuidar de você também. E nesse trabalho de psicologia, de palestras, muita gente me conhece, para acabar sendo uma figura pública, né? E aí eu fazia uma live em 2020. Em 2020, eu sofri um infarto em fevereiro, de 10 de fevereiro, 10 da manhã, meu coração parou 10 minutos. Eu brinco que foram os 3 10 que eu ganhei. E eu fui dado como morto, né? Porque eu perdi tudo ali, visão, consciência, mas me trouxeram de volta. E eu estou aqui falante do mesmo jeito e quase que consciente plenamente. Então, eu fiquei isolado, falei, putz, eu vou ficar isolado, né? Não podia... Eu estava muito fragilizado ainda, porque eu tinha ficado na UTI por um tempo. E aí as pessoas me visitavam, faziam comida, faziam todo o cuidado. E aí tiveram que sumir, porque assim que eu saí do hospital veio o Covid. Falei, agora lascou, né? Fuck. Aí eu falei, então vamos lá. E aí eu comecei a fazer música. Inclusive, né, eu fiz várias músicas no Covid. E aí, nessa coisa de fazer live, faz live, uma conhecida da Renata chamou ela para assistir minha live. E aí, não sei por que ela foi, que não é todo mundo que aceita esses convites de live, mas como a live ainda era novo, né? Hoje não é tanto, as pessoas não gostam tanto, mas na época era novo, aí a Renata foi. Tem coisa que só ela pode dizer, porque eu não sei, né? O que deu. Às vezes ela já até falou, mas tem coisas que não ficam muito na minha cabeça. Mas eu lembro que ela foi na live participar, ela participou de várias lives, depois ela me corrige aí. Participa e fala, que já que é namoro na TV, né? Então, ela ficou indo nas minhas lives, ficou indo, e eu comecei a gostar de ver o nome dela lá, acho que isso eu nunca contei pra ela. E aí eu fui fuçar lá no Facebook dela. Facebook não. Como é que chama? Instagram. Diz que o Facebook é pros tiozinhos, né? Aí eu fui lá no Instagram e vi a foto dela, com eu chamava ela de cabelinho de Alice, né? Aqui, sempre assim, muito bonita. O currículo dela me atraiu, né? Eu gosto de mulher inteligente e que saiba conversar e que seja sociável. Porque eu sou um cara sociável, né? Eu converso até com quem já morreu. Então, com mendigo, com bandido, com gente boa, com gente perigosa. E aí, precisava de alguém assim que não se importava de eu viajar. Eu viajo para trabalho, faço palestras.
e que conseguia lidar com essa vida minha corrida e louca, assim, nesse sentido de fazer várias coisas. E aí, enfim, aí vi o currículo dela lá, falei, rapaz. Aí eu empolguei, né? Primeiro foi uma empolgação, porque eu pensei, mas será que ela é branquinha, eu sou moreninho? O racismo meu, né? Ela é muito bonita, e eu não sei, que essa barba minha branca desse jeito. Fiquei fazendo os auto-julgamentos da baixa autoestima. E aí eu fui e convidei ela para uma live, já que estava na moda, né? E ela foi a mim pela live, mas ela fala que eu enganei ela. Mas eu tive a intenção da live. Mas é um sentimento duplo, né? A live já vem a pessoa também. Porque eu pensei, se a live, se houver uma negativa dela, a gente vai fazer a live. Se ela concordar em a gente ter uma relação, vai para a live do mesmo jeito. E aí ela foi no meu consultório era perto da casa dela, foi numa sexta-feira de maio, e ela estava com uma blusa sociável, uma calça jeans e com a bolsa que ela costuma carregar. E nós ficamos ali, batendo um papo, ela no lugar do paciente, no lugar do terapeuta. Aí tirei as etiquetas, porque ela não estava lá para isso. E aí eu acho que ali a energia falou mais do que o corpo. A energia falou mais do que as palavras, né? Porque ela não teve nenhum antagonismo a mim e nem eu a ela. E aí ela saiu, eu corri para a porta do consultório e fiquei olhando ela subir no corredor. Ela é pequenininha, então eu vi que era brava. E eu falei, eu acho que é essa mesmo. Pra mim, né, eu acho que é essa. Pra eu, né? E fiquei acompanhando ela, não sei se ela chegou a ver, não sei se ela viu isso. Mas até que ela entrava no elevador, eu fiquei acompanhando. Falei, rapaz, será que eu encontrei? É porque eu via nos filmes, né, aquelas coisas de amor e tal. Falei, nossa, será que eu vou ter um dia assim? Mas eu tinha na ideia que eu ia viver sozinho para sempre, né? Que eu vim para não ter ninguém. Mas aí quando ela apareceu lá, eu acho que o meu celibato vai acabar. E aí ela foi pelo corredor, a gente combinou de se encontrar e a gente foi se falando no fim de semana. Não sei se eu estou exagerando, ela corrige aí, eu acho que na segunda-feira a gente já encontrou. E daí em diante fica na imaginação das pessoas. Mas E aí aí, você... desde então, a gente está junto. São mais de 2 anos juntos, com os nossos desafios, as diferenças. Um geminiano com a taurina. Somos 2 terapeutas que têm que se vigiar para não terapeutizar o outro. É outro desafio. E a gente tem muitas coisas comuns que a gente gosta, que a gente partilha, que a gente conversa. E eu amo muito ela. Então, legal. Eu acho que é isso. Não tem assim... a gente tem uma parceria boa profissional, né? A gente tem uma perspectiva financeira boa, da gente estar trabalhando junto. As nossas ideias batem. Eu tenho um olhar, né, para algumas coisas para ganhar grana, ela também tem, e a gente se afiniza. Ela tá falando aqui, sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu tô lembrando que você falou bastante, você até pediu para ela na live aquele dia para ela reforçar a questão do divórcio energético, lembra? Você bateu, pô, fala de divórcio energético e tal. Quero ouvir de você também. Ô, Renata, você tá tranquila? Entra aqui para dar um oi pra gente, enquanto ele fala do divórcio energético. Seja bem-vinda. Antes dela falar, eu vou falar, Alex, ela pediu aqui como que eu vim parar na terapia. Aí você chama ela, vai ser ótimo. Pode falar. Ela tá falando, ai que linda, não sei do que, mas deve ser, eu espero que seja de mim. Então... Também. Alex, eu quis fazer uma mudança na minha vida, né? Porque eu era solteiro, então eu tinha que ter umas reservas depois do relacionamento. E aí eu tinha que... Obrigado, amor. Eu vi nela uma possibilidade de ter uma família, saca? E aí eu falei, cara, para eu ter uma vida com ela, ela vai ter que me conhecer, eu vou ter que me entregar. E o único jeito para eu já tinha trago situações chatas, então eu falei, vamos resolver essa parada de uma vez, eu quero você para ser minha esposa, e
eu topo namorar, e a gente brincava muito, né, que você já está me amando, não, você que está. Você que se engana, você que está. Então, a disputa do amor eu prefiro do que a do ódio. Enfim, aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você é terapeuta, eu sou psicanalista, mas eu vou na sua terapia, ela trabalha no Theta Healer, né, totalmente holístico. Ela saiu Alguém pela falando que é história tangente, de filme. Aí eu fui pro consultório dela, cara, eu falei, cara, eu vou ter que me entregar, né, qualquer coisa ela é terapeuta. Eu pus ela na fogueira, né, porque ela viu e ouviu coisas muito desafiadoras, porque eu joguei toda a minha vida para ela e meu passado. Então eu tirei o lixo para fora. Eu acho que foi o certificado dela de mestre em Theta Healer, quando ela atendeu um homem paciente que namorava e ia ser futuro esposo. Então, ela passou muitos desafios, mas a gente venceu e vence outros. Eu acredito que a construção do amor é a paciência. Eu já falei isso para os jovens. Tem gente que amor, ele vem do fantasioso, né? O amor idealizado. Tem gente que olha para a pessoa e já acha que vem... Às vezes, quando uma pessoa se encanta, é tesão, é desejo, é falta, é ausência. Não é amor ainda. Amor, ele começa a partir de quando você convive. Ou o ódio. Então, eu fui para terapia com ela, eu sentia muito bem no consultório dela, eu vivi uma guerra interna, e quando eu entrava lá eu relaxava, eu tinha visões fora do corpo, e eu não queria sair. Eu falo, quando eu entro aqui, eu sinto que eu quero ser. Quando eu saio, eu volto para o meu passado e para a guerra. E a Renata, sabiamente, trabalhou muito o divórcio energético comigo, das relações passadas, e conseguiu. Eu venci, é o que eu mais acho legal na profissão dela, foi esse feeling. Eu vivo cutucando ela, posta isso, vamos fazer um seminário, eu vou falar sobre relacionamento, você traz o divórcio energético. Aquele dia eu provoquei aqui, eu acho que eu sou o maior provocador dela, ela falou da provocação, né? Dela fazer um estudo e provocar uma situação disso aí. E aí eu fui doido, né? Ser paciente da própria futura esposa, mas eu me senti melhor, porque aí ela sabe de mim, ela não tem uma imagem de mim do que eu não sou, né? Ela tem Eu uma acho que isso é imagem... extraordinário, viu, Júlio? Oi? Desculpa te cortar, mas eu acho que isso é extraordinário, porque, na verdade, você estava falando aí, e quem dera as pessoas, na verdade, tivessem essa percepção de fazer um movimento como esse, onde você começa um relacionamento sem véus, ou retirando pelo menos todos aqueles que são possíveis, para que você consiga começar pela essência mesmo, né? Do nível mais profundo possível. Olha, esse sou eu na luz, na sombra, e, poxa, a partir disso, cara, o tanto de expectativa que de repente você já joga por água abaixo, no sentido de não esperar aquilo que não se está pronto, é muito forte isso. Eu acho que eu não trabalho diretamente com casais, mas fazendo trabalhos de relacionamentos, como às vezes muitos casais estão tão distantes em ter uma abertura um com o outro, assim, e acho que o momento que você foi um momento muito, muito bom, né? Isso deve ter impactado muito positivo na relação de vocês, né, Júlio? Com certeza, né? Porque geralmente muitas relações as pessoas relacionam com a imagem, com o maneirismo da pessoa, com a fala, às vezes com o financeiro, com a estética. A gente não vive uma sociedade que incentiva o ético, e sim o estético. Então, né, a Renata trouxe coisas que eu gosto de ouvir, que eu gosto de sentir, e provavelmente eu também. E é lógico que a gente vai junto com a luz e com as sombras. E a gente vai equilibrando isso, temos nossos desafios. Mas a vida é isso. Eu falo para os adolescentes, quando eles falam das dificuldades, eu falo, gente, a vida é desafio. A vida é aprendizado. Então, foi um grande alívio quando eu levei para a terapia. Foi um grande alívio. E eu sei que ela teve muitos desafios de lidar com isso. Eu nunca vi dizer isso. A única coisa que eu vi mais próximo disso foi Freud analisar ele mesmo e depois a filha dele. Mas Freud era muito Freud, né? E agora eu levei, há 2 anos atrás, eu levei esse desafio para a Renata. E assim a gente se conheceu e está se conhecendo, não para de se conhecer, porque existem coisas no labirinto da nossa mente que nem nós sabíamos que existiam. Então algumas provocações vai trazendo, né?
E eu penso que eu estou com a melhor pessoa que eu poderia estar. Tem os nossos desafios, as nossas dificuldades, mas eu não tenho dúvida que o amor existe, que eu não tenho dúvida de que eu estou com a melhor pessoa na minha condição de capacidade de amar e de sentir. E a profissão nossa também nos aproxima. Foi uma das coisas que eu achei legal. Ela é terapeuta, tem conhecimento. Eu tenho dificuldade de conversar com pessoas que não falam nada com nada. Às vezes eu tenho dificuldade, me incomoda, assim, e eu tinha medo de ter uma relação assim, e aí eu queria alguém que sabia o que estava falando. Sim. Só que eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas assim, né? Claro, claro. Mas é isso, foi muito massa o nosso encontro e foi uma coisa inusitada. Eu não esperava que fosse dar alguma coisa, por causa que ela foi com a intenção da live, né? Dizendo ela que foi pura, só na live. Ó, geralmente quando a gente está chegando na conclusão da nossa live, eu sempre trago uma pergunta que é no sentido de você olhar a sua história, tudo que você aprendeu, qual seria uma mensagem que você traria para nós, mas você tem toda a liberdade, se quiser tocar uma música para a gente, para deixar uma mensagem, fique muito à vontade, meu amigo. Eu acho que numa próxima oportunidade eu trago a música. Tá bom? E aí, eu acredito o seguinte: o maior desafio do ser humano, segundo a filosofia budista, o maior inimigo do homem não é vencer um exército de 1000 homens, é vencer a si mesmo. Então eu não acredito em outra busca senão essa, né, de vencer a si mesmo. Por mais que a gente traz ilusões, é vencer a si mesmo. A nossa fragilidade e carência faz a gente pensar que a gente tem que vencer o outro. Mais apuradamente, crítica, você vai ver que você tem que vencer a si mesmo. Porque o outro, ele penetra em você até onde você permite. Ele incomoda você até onde você permite. É verdade. E o coaching trouxe muito aprendizado, eu respeito muito o coaching, eu uso quando necessário. Muitas pessoas criticam, mas eu acho que existem profissões e profissionais. Há pessoas que vão viver de psicologia, outras não. Eu vivo da psicologia, da psicanálise, eu não tenho o que reclamar. O coaching me trouxe muito benefício, eu não tenho o que reclamar. Então eu tenho que vencer a mim mesmo sobre o autoconhecimento. É muito doído olhar para si mesmo, porque eu sempre vou colocar no lugar em que eu sou a vítima e que eu preciso. A gente vive a filosofia do hedonismo, né? O prazer até a exaustão, em que eu tenho que ter prazer o tempo todo. Isso é infantil. A criança, ela começa a brincar e não quer parar. Eu atendo criança também. E hoje a criança, você não fica falando igual adulto ou ouvindo só igual adulto. A criança, você tira o sapato, senta no chão. E o duro é levantar depois. Eu não tenho esse preparo físico para ficar com criança, mas na hora lá eu nem vejo. E eu fiquei ouvindo a criança, escutando, que eu falo não só de palavras, né? Mas sentindo. Quando eu falo escutar, eu falo sentir também. E aí a criança subia, voltava, escondia e vinha. E eu falei, vamos encerrar. Ela não quer encerrar. Mas a gente precisa. Aí é o limite, né? Que você tem que dar. Mas já deu o nosso horário. Não, mas eu quero ficar mais. E você quer ficar até que horas? Até de noite? Aí eu fui para o exagero, para ver se ela chegava no lugar. Ela falou, não, até 4 horas. Só que 4 horas tinha começado a sessão dela. Ela tem 5 anos, né? Não sabe. Começou a sessão dela. E termina às 5. Eu falei, não, mas 4 horas fora que você chegou. Agora, interpretando isso psicanaliticamente falando, quando ela fala isso inconsciente, ou seja, ela quer sempre estar chegando, para nunca ir embora. Interessantíssimo. É a leitura que eu fiz. E o que eu gosto é isso, sabe? Aquilo que me traz o novo. Eu enjoo muito rápido das coisas.
Eu só não enjoei da Renata. Que bom, né, Renata? E eu gosto, né? De algumas repetições, lógico. Não sou assim também. Às vezes eu repito, só que de forma diferente, com a roupa diferente, com a cor diferente, você combina, né? Então, às vezes a criança entra e sai e você fica, nossa, o que eu posso fazer? Aí depois você vai entendendo, né? Uma outra criança falou para mim, o barulho do ponteiro do relógio está me incomodando. E estava um silêncio no consultório, aí eu disse assim, mas por que o barulho está te incomodando? Porque as crianças são filósofas, né? Porque elas fazem cada pergunta que você nunca pensou antes. E aí eu fiquei pensando, por quê? Aí ele falou, cada vez que ele faz o barulho, o ponteiro anda. Cada vez que o ponteiro anda, o meu tempo com você diminui. Ó, Aí eu segurei, né? Que o homem não chora. Aí eu segurei, porque a gente não pode ali com a criança, né? Não na psicanálise. Enfim. Aí eu fiquei escutando ele falar, mas por que você não quer ir embora? Eu quero ficar aqui com você. Me mostra o seu desenho. Aí o desenho tinha eu, a mãe dele e ele. Então, o que ele está dizendo aí? Em casa está ruim. Eu não quero sair do prazer. Ele não queria eu lá como namorado da mãe. Ele queria eu lá como uma figura masculina que dá proteção para ele. E que ele vivia igual o Renato Russo fala na música Pais e Filhos. Já morei em tantas casas que nem me lembro mais. E a criança que vive de casa de avô, casa de avó, casa de tio, ele não vai ter um referencial. Ele vai ficar perdido. E aí eu falei, mas a gente tem que encerrar. E ele chorava quando encerrava. Me abraçava, me segurava. E queria que eu fosse para a casa dele. O ego nosso fica felicíssimo. Mas a gente vai para a danada da interpretação. Na verdade, ele está querendo alguém que cuida dele. E eu acho muito insano, né, quando alguém faz um mal para uma criança, porque a criança está totalmente entregue. Essa criança hoje que queria ir embora 4 horas, já era 5, ela está dizendo, eu quero ficar. Em casa alguma coisa não está boa. Porque ela quer ficar com a figura que ela nem conhece. Porque o que ela conhece decepcionou ela. Como ela não sabe falar, e muitos pais ficam enfurecidos quando você interpreta, e eles levam para a santificação. Não, mas eu faço isso, eu dou comida, eu faço aquilo. Mas a criança não está pedindo isso. é, Você é pediatra, você é psicólogo, você é médico, você é fisioterapeuta. Mas você não entendeu isso, ela não está pedindo isso. Aí eu brinquei com ela um pouco, e ela foi falando isso, e não queria ir embora porque não quer parar de sentir prazer. Porque o desejo pelo prazer é um desejo que ela não quer que acabe. E é onde começa, depois eu acho que seria uma live legal, falar sobre angústia. Eu até estou preparando um texto, mas eu não consegui terminar ele. Estou achando de desafio para fechar ele. É onde começam as angústias da criança. Ela não quer que acabe o aniversário. Você sabe, Alex, para a gente ir encerrando, qual que é a maior tristeza da criança no aniversário dela? não imagino assim, esse ponto. A Qual angústia seria? dela é quando parte o bolo. Porque ela pensa, depois que todo mundo comeu o bolo, Vai embora. e tem criança que enche a boca de bolo para não cantar parabéns, para não acabar a festa. Às vezes a criança deixa para fazer a tarefa no domingo, 10 horas da noite. E ela fala, mãe, não consegui acabar a tarefa. E a mãe vem nervosa, mas você é irresponsável, não sei o quê, e não sei o quê, vamos fazer essa tarefa, capeta, e tal. Aí por dentro ele fica feliz, porque a angústia dele diminui, porque o domingo vai ficar um pouco maior, porque a mãe vai ficar com ele fazendo a tarefa que ele não concluiu. E a gente leva para o outro lado, né? E hoje a gente, no desespero de não sentir dor, a gente enlouquece no prazer, seja sexo homoafetivo, alguns, e outros não. Outros não são homoafetivos, outros são do exagero, são de experimentar o prazer em todas as suas latências. A gente não quer ter muitas reservas, a gente não quer muito evitar certas coisas,
ter o prazer de vencer alguns desafios. A gente não quer ter o prazer de ir numa festa e falar, não bebo, não fumo, não cheiro. Mas está todo mundo, eu não sou todo mundo. E ser ímpar não é para qualquer um. Eu fiz uma festa uma vez para promover um CD meu, e o cara falou, mas como você faz uma festa e não tem bebida? Eu falei, mas se eu trabalho com prevenção às drogas, como é que eu vou trazer bebida? Não, mas isso você dá nas palestras. Eu falei, não, eu vivo isso. É complicado mesmo, é verdade. Situação desafiadora, porque realmente. Então, o que eu quero dizer é que o autoconhecimento, eu vivo nele e não é fácil, e às vezes ele é um lugar solitário, porque você não vai fazer o que todo mundo faz, e às vezes é bom experimentar e dizer não para algumas coisas. Vão te achar estranho, né? Porque tá todo mundo relaciona com todo mundo. Agora, se você não concorda com uma coisa é porque é preconceito, se você diz não para uma coisa é porque você é do partido tal, e a gente está prostituindo a mente, que mente muito. É verdade. É isso, é um lugar desafiador. Você ser você e respeitar o outro, mas também deixar claro para ele. Agora está no politicamente correto, então você tem que fazer tudo, concordar com tudo, mas respeitar o outro quando ele não quer. Sim. E nem criticá-lo. Porque agora o certo é fazer tudo que quer, mas quando você não quer, você é conservador, você é preconceituoso. Agora inventaram essa palavra. Júlio, Mas é isso, o desafio de ser você em qualquer lugar. foi muito bacana conhecer você também. Muito obrigado por você ter aceito o convite, viu? Uma honra ter uma live contigo gravada aqui. Eu sempre, quando a gente faz as lives aqui, a gente acaba trocando uma ideia, e eu falo, pô, que pessoa gente boa, não vou perder o contato, quero começar a continuar conversando, e vai passando, mas teu contato tá salvo lá, e volto a falar contigo, porque foi uma conversa bem bacana, e na próxima tem música, tá? Se Deus quiser. Gratidão, viu, meu amigo? Muito obrigado. Seja sempre muito Eu que bem-vindo. agradeço o convite aí, de você ter convidado a Renata e ela dar aberto as portas para mim também. E aí, começando aí uma amizade, né? Gratidão mesmo, e parabéns para você, Renata, viu? Olha, é uma bênção realmente ter essa conquista que vocês tiveram, e quem sabe aí logo não temos a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente, seria uma honra. Com certeza, tanto aqui quanto aí. Com certeza. Muito De repente obrigado, eu viu, vou num Júlio? show de rock aí, nós encontramos. Me avisa, por favor, tiver aqui em São Paulo e toma um cafezinho. Ah, o rapaz que faz as minhas Demorou. artes é de Goiânia, aí nossa cidade tá bem conectada mesmo. Você Gratidão, vem meu aqui amigo. também? Você costuma vir aqui? Faz tempo, viu? Até faz uns 4, 5 anos que eu estive em Goiânia, até para atender uma empresa, mas hoje o rapaz que faz todo o meu trabalho de arte, todo design, ele é daí de Goiânia. Então, tenho alguns clientes aí em Goiânia ainda, mas preciso ir, faz tempo já que eu não vou para Goiânia. Já comeu o piqui? Já recebi o piqui aqui e já comi, sim. Gostou? Não gostei. Eu Ele vi não pela vai... sua cara. Eu falei, beleza, ele não vai perguntar, ele só perguntou se eu comi, mas ele não vai perguntar se eu gostei. Não, mas a sua cara já denunciou. Como conhecer um goiano sem conhecer piqui? É impossível. Então, é muito bom. Não, mas você tem uma Gratidão. colega, a Renata não gosta de piqui, não. Ela gosta só do cheiro ali, do caldinho, alguma coisa assim, mas é assim mesmo. Muito obrigado, viu, Obrigado, meu amigo? Alex, por tudo aí, pelo convite e por essa oportunidade de falar sobre isso. Eu sinto falta disso, né? A gente fala muito de efemeridades, de coisas do cotidiano, e às vezes esses assuntos assim, eles não dão muito ibope, porque são assuntos que incomodam o sossego das pessoas a pensar sobre. Então, mas as que tiveram, que são pessoas que conseguiram deixar o mundo inteiro e se conectou só com nós dois aqui agora. É isso mesmo. Obrigado, viu, Jordana? Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado, Tudo de Júlio. bom, Obrigado, Alex. Renata. Muito obrigado a todos vocês. Tenham aí uma excelente sexta-feira e um ótimo fim de semana. E nos vemos aí semana que vem. Um abraço, Júlio. Uma boa noite. Abraço. Tudo de bom.